Uma das séries mais premiadas da história do Jornal Nacional foi esta dos repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves. A proposta era apresentar aos brasileiros que se alimentam quem são os brasileiros que não têm o que comer e como os famintos podem ser ajudados. Este marco do telejornalismo foi ao ar em junho de 2001 e ainda hoje é exibido em salas de aula como um documento fiel, dramático e emocionante da fome no Brasil. Uma tragédia construída ao longo de 500 anos. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, vixe, aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega a arrepiar. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascido. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, porque tu sai pra cá e nós vimos. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Erradicar a fome e a miséria é um dos 8 objetivos do milênio estabelecidos com o propósito de mudar o mundo, combatendo os 8 principais problemas da atualidade até o ano de 2015. Chefes de Estado do governo se reuniram em Nova York e concordaram na declaração do milênio. O compromisso do Brasil em combater a insegurança alimentar é reconhecido em todo o mundo, principalmente pela maneira como as políticas públicas relacionam o tema à desigualdade social, o que não acontece em outros países, como nos Estados Unidos, de acordo com a consultora da FAO, Anne Kepley. O discurso é muito diferente, sabe, sobre as causas, sobre as soluções. Impressiona muito como o discurso é outro. É um privilégio ter presenciado isso no Brasil. E eles falam, não, fome a gente não pode falar, ninguém vai querer saber de fome. A gente sabe que tem fome aqui, mas a gente não pode falar. Então fica excluído da pauta antes de chegar, nem chega a ser pautada devido ao discurso de que fome e pobreza é a culpa do cara que não quer trabalhar, que tem muito mais reconhecimento sobre as causas básicas da fome e as desigualdades, reconhecimento das desigualdades. E eu não conheço outro país onde acontece isso. A desigualdade está diminuindo no Brasil. Nos Estados Unidos está aumentando rapidamente. Outros países do mundo também. Então, essa tem muito a ver com a segurança alimentar e nutricional.
Uma iniciativa que contribuiu diretamente para a redução da insegurança alimentar no cenário brasileiro foi o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Com o programa, os pequenos agricultores, que produzem cerca de 70% do que é consumido internamente, tiveram como garantir a venda de seus produtos. O Programa de Aquisição de Alimentos foi uma grande ideia que surgiu pelo governo brasileiro, porque ele proporcionou aos pequenos agricultores familiares uma demanda para os seus produtos. Eles puderam ter a tranquilidade para poder produzir, fazer o que eles sabem, produzir os alimentos, sabendo que o governo iria comprar aqueles alimentos para políticas sociais que o governo brasileiro desenvolveu ao longo dos anos, como os restaurantes populares, como hospitais, como presídios, fazendo com que o pequeno agricultor familiar pudesse focar na sua produção de alimentos e vender uma parte desta produção ao Programa de Aquisição de Alimentos. No Brasil, durante muitos anos, os próprios produtores, pequenos produtores familiares rurais, sofreram de insegurança alimentar. Por quê? Porque eles pararam, eles não tinham incentivo à sua produção. E muitas vezes eles largaram as suas terras no interior do Brasil, vieram aos grandes centros urbanos em busca de emprego. A grande sacada foi incentivar os agricultores a permanecerem no campo, produzindo seus alimentos, fazendo aquilo que eles realmente sabem, produzindo os alimentos, dando cidadania a esses pequenos agricultores familiares, e isso ajudou na queda da insegurança alimentar e nutricional para esses povos que vivem nos campos no nosso país. O Brasil é especial porque é um país em que o compromisso político já dura de um período de tempo. Temos que saber que não é uma coisa que se faz rapidamente. É um compromisso político em que é a prioridade, é o centro da agenda do país por um bem período de tempo. Um país grande, com uma população grande, com muita diversidade, pode lograr uma diminuição grande de subalimentação, que em caso do Brasil era de 15% a menos de 5%. Mas o Brasil é também importante porque não só ajudou a eles mesmos, investiu muito no desenvolvimento dos outros países da região e do mundo. É um dos países exemplares em termos de cooperação sul-sul e cooperação triangular. É um país que faz uma inversão de compartilhar os seus conhecimentos, as suas práticas, as suas boas políticas com outros países da região. Acho que estamos em um período histórico importante em que o progresso é evidente. Estamos quase, ao menos nesta sub-região, já estamos chegando a objetivos de desenvolvimento do milênio. Em outras regiões, há níveis diferentes, mas se conseguimos ficar com uma imperativo política e moral e um compromisso político muito forte, muito claro, é possível que vamos poder erradicar a fome dentro do mundo, dentro da nossa geração.